Hoje nós vamos falar sobre queda de tensão. Quer aprender? Vem comigo. Fala pessoal, caso você não me conheça, eu sou Jurandir e você está no canal Choque de Conhecimento. E hoje nós vamos estar aprendendo de uma vez por todas a calcular queda de tensão na instalação elétrica. É isso aí. Se essa é a sua dúvida, depois de assistir esse vídeo, ela vai ter ido embora. Vamos lá, como é que se calcula queda de tensão? A fórmula para se calcular queda de tensão é S igual ρ, que é essa letrinha que parece um P, vezes L, vezes I, vezes 2, sobre porcentagem da queda de tensão, vezes a tensão da rede. Mas calma, como de costume, vamos trocar todas essas informações por números para a gente estar resolvendo, beleza? Primeira informação, o que vem a ser esse S? Esse S é o que a gente quer descobrir, que é os milímetros quadrados do fio que nós vamos usar. Qual vai ser o milímetro do fio que a gente vai usar? É o que a gente quer descobrir, é o X da questão, que nesse caso é o S da questão. Já essa letrinha aqui parece um P, que na verdade é uma letra grega que significa ρ, nós vamos botar no lugar dela a resistividade do nosso condutor. O L nós vamos trocar pela distância que a gente tem, a letra I nós vamos trocar pelos amperes, e vamos multiplicar tudo por 2. Embaixo nós vamos ter a queda de tensão que a gente quer, vezes a tensão em que está ligada. Então, vamos começar a resolver essa continha. Primeiro, vamos dar um exemplo do que a gente vai estar ligando. Vamos dizer então que a gente vai estar ligando um chuveiro de 7.500 watts de potência, ligado numa tensão 220, e nesse caso seria 34 amperes. A norma NBR 5410 diz que nessa situação o máximo aceitável é 4% de queda, 4% de queda de tensão. Então, vamos botar o máximo aceitável, 4. Mas lembrando, se quiser uma queda de tensão menor, quisesse botar 3, 2 ou 1, seria conosco mesmo. Mas vamos utilizar o máximo que ela permite. E vamos dizer que essa fiação para ligar esse chuveiro está em 30 metros de distância. 30 metros do nosso QDC está esse chuveiro. Então vamos lá, A letra S continua o enigma para a gente, já que é o que a gente quer descobrir. Então no lugar do P, que seria a letra grega ρ, vamos botar a resistividade do cobre. E nós vamos ver que a resistividade do cobre é 0,0172. E no lugar do L, que é a distância, como a gente viu, vamos botar então o número 30. 30 metros de distância. No lugar do I, que é a nossa amperagem, nós vamos ter 34. E completando a fórmula, vezes 2. Já embaixo, para a queda de tensão, nós vamos botar 0,04, que vem a ser 4%, vezes 220, pois como a gente viu, esse chuveiro vai estar ligado numa tensão de 220. Para resolver é bem fácil. A gente pega o auxílio de uma calculadora e faz primeiro a parte de cima. Se nós fizermos 0,0172 vezes 30 vezes 34 vezes 2, nós vamos ter um total de 35,088. E fazendo a mesma conta na parte de baixo, nós vamos ter 0,04 vezes 220, vamos ter 8,8. E agora nós finalizamos 35,088 dividido por 8,8. Nós vamos ter 3,9. O que isso significa que o nosso condutor mínimo que a gente pode usar para esse chuveiro, utilizando a queda de tensão, seria de 3,9 milímetros quadrados. Como nós sabemos que não temos esse fio, a gente pegaria a próxima seção acima, sempre acima. A próxima seção acima de 3,9 seria 4 milímetros quadrados, seria o ideal utilizando a queda de tensão para esse chuveiro. Pessoal, só para esclarecer uma coisa, eu sei que esse fio de 4 milímetros não daria para ligar esse chuveiro do nosso exemplo que a gente acabou de ver. O chuveiro tem 34 amperes e um fio de 4 milímetros só aguenta 28 amperes. Então por que deu esse resultado? Porque a gente está fazendo cálculo de queda de tensão. Queda de tensão é um cálculo fora a parte. O que acontece? Nós vamos ter basicamente dois cálculos para resolver. O primeiro cálculo ele vai envolver fator de agrupamento, fator de temperatura, por onde esse fio está passando, pela parede, pelo solo, pelo teto. Nós vamos fazer todo esse cálculo e vamos chegar nos milímetros quadrados para ligar o equipamento. Vamos dar o exemplo do chuveiro que a gente acabou de ver. E vamos achar o fio certo para ligar aquele chuveiro. Sendo que fora esse cálculo que eu vou ensinar em outro vídeo, a gente tem que fazer também o cálculo de queda de tensão.
fez o cálculo de queda de tensão, como a gente acabou de ver, vamos ter duas respostas que talvez sejam respostas diferentes. E o que a gente faz? Sempre pega o fio maior, o milímetro maior. Se der um fio de 6 milímetros e um de 10, a gente usa o de 10. Se der um fio de 2,5 milímetros e um de 16 milímetros, só um exemplo, o uso de 16 milímetros, a gente sempre vai pegar o fio maior. Mas sim, temos que fazer os dois cálculos. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque muita gente faz o primeiro cálculo. Faz o fator de agrupamento, fator de temperatura, vê por onde o fio está passando, se é pela parede, vê qual é o conduíte que vai usar, vê tudo isso, mas não faz o cálculo de queda de tensão. E o cálculo de queda de tensão, vou mostrar mais um exemplo para vocês. Aí você vai ver como é que é importante fazer o cálculo de queda de tensão. Vou fazer o exemplo agora com um aparelho bem baixo, com uma amperagem bem baixa, mas uma distância bem maior. E a queda de tensão vai dar uma grande diferença no fio que nós vamos ter que usar. Quer ver? Vem comigo. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos para mais um exemplo para a gente ver como é que é muito importante fazer o cálculo de queda de tensão. Vamos dizer, para esse nosso exemplo, que a gente tem uma cafeteira de 550 watts de potência. Vamos mudar também a tensão. Vamos dizer que agora a nossa tensão é de 127 volts. Fazendo a conta simples, como a gente já aprendeu em outros vídeos, essa cafeteira daria 4,3 amperes. Até aí, tudo muito simples. A gente poderia dizer que um fio de 2,5 é mais que o suficiente. E isso porque 2,5 é o mínimo recomendado pela norma NBR 5410, que é o fio para instalação de tomada. Mas, para a gente ver como é que queda de tensão é muito importante calcular, como foi dito, vamos dizer que essa tomada, essa cafeteira, a gente vai estar ligando ela a 100 metros de distância. Ou seja, a nossa fiação vai ter 100 metros de distância. Aí a gente faz a mesma fórmula que a gente acabou de aprender. S igual Rho, a letrinha grega, que aqui está representada pelo um P, vezes L, vezes I, vezes 2. Um detalhe que eu esqueci de falar de começo. Por que esse vezes 2? Porque a gente está falando de um circuito fase e neutro, que é o exemplo de agora, ou do exemplo anterior, 220, fase e face. 2 condutor carregado, ou seja, vezes 2. Simplesmente por isso esse vezes 2 no final. Tudo isso sobre a nossa queda de tensão vezes a tensão. Agora, vamos começar a trocar essas letras pelos números correspondentes. Então, nós vamos ter S igual 0,0172, que é a resistividade do cobre, como a gente já viu, vezes 100, que é a nossa distância agora em metros, vezes 4,3, que é a nossa amperagem, vezes 2, como acabei de explicar, porque são dois condutores carregados, fase e neutro. Tudo isso sobre 0,04, que é a taxa de queda de tensão aceitável, vezes 127, que é a nossa rede a qual vai estar ligado essa cafeteira. Resolvendo essa conta, jogando na calculadora, nós vamos ter 0,0172 vezes 100 vezes 4,3 vezes 2, que é igual a 14,792. E na parte de baixo nós vamos ter 0,04 vezes 127, que vai dar 5,08. Resolvendo essa última parte, nós vamos ter 14,792 dividido por 5,08, que dá 2,9. Então, o nosso condutor, o nosso fio vai ter que ser no mínimo 2,9 milímetros quadrados. Também sabemos que não existe um fio de 2,9 milímetros quadrados. Vamos pegar a próxima seção acima, que seria 4 milímetros quadrados. Ou seja, para uma cafeteira de 4,3 amperes, ligada numa tensão de 127 volts a 100 metros de distância, o fio mínimo, levando em consideração a queda de tensão, é de 4 milímetros. Agora a gente pode ver, com esses dois exemplos, como que sim, é muito importante calcular a queda de tensão. Sei que, se a distância for pequena, a queda de tensão será irrelevante. Mas em todo caso, como a gente acabou de ver, muito simples fazer esse cálculo, não leva nem 2 minutos para fazer esse cálculo. É bom sempre sim levar em consideração então e fazer esse cálculo para o nosso projeto elétrico. Lembrando que esse não é o único cálculo a ser feito. Também vamos ter fator de agrupamento, fator de temperatura, mas isso fica para outro vídeo. Se gostou, deixe seu like e se quiser aprender sobre esses outros fatores, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Tamo juntos e até a próxima.